Hoje vamos falar do whisky, mas vamos fazê-lo de uma perspectiva diferente. Vamos começar com o processo de fabricação das barricas e para isso vamos visitar aqui o Filipe da Josafer, que é o nosso principal parceiro. Olá, Filipe. Olá, é o nosso principal parceiro na produção de pipas, de avinhamento, de seleção de barricas e vai-nos dar uma viagem ao processo produtivo, desde a secagem, à vergagem e à maturação das barricas. Seguimos lá para baixo e vamos ver primeiro o pátio, então, onde temos madeiras a secar. Pois é, e agora que já estamos aqui no pátio das madeiras, eu vou passar a palavra ao Filipe e ele explica o que é isto e porque é que elas estão aqui, de onde é que elas vêm. Muito bem, nós estamos no Parque das Madeiras da Tanuraria Josafer. Basicamente, a Tanuraria Josafer trabalha com 3 tipos de madeira: carvalho americano, oriundo dos Estados Unidos da América, carvalho europeu, que compramos em países como a Hungria e a Roménia, e também carvalho francês. Basicamente, o que estamos aqui a ver é carvalho americano, que importamos, como disse, dos Estados Unidos da América. Ele vem serrado já desde os Estados Unidos da América, pelas nossas serrações, com o qual temos já confiança de longos anos. A madeira é serrada em aduelas, que é isto que estamos aqui a ver, com uma determinada espessura e comprimento para a produção das barricas que necessitamos, e posteriormente é colocada, engradada, como nós chamamos, em estaleiro ao ar livre, ao sol, à chuva e ao vento, para que durante 24 meses possa secar e estar perfeitamente correta e seca para iniciarmos a produção das nossas barricas. Como podem verificar, temos aqui 2 tipos de lote de madeira de carvalho americano. Um lote que acabou de chegar sensivelmente há 6 meses e aqui do meu lado direito um lote que já tem 12 meses de secagem. Como podem perceber, a cor da madeira é diferente. Aqui já temos uma madeira com 12 meses de secagem, acaba por ficar mais cinzenta, mais amadurecida, e ali temos um lote de madeira do lado esquerdo mais verde, que acaba por ter uma tonalidade mais amarela, mais clara. Após a madeira sair do nosso estaleiro de secagem, este é o primeiro processo de preparação das aduelas. Aqui temos a aduela já torneada, basada e traçada. Este é realmente o primeiro processo na iniciação da fabricação de uma barrica. Muito bem, a partir do momento em que consideramos que a madeira está seca e própria para começarmos a trabalhar a mesma na produção das barricas, a madeira passa a entrar no interior das nossas instalações e começa a ser preparada. Aqui verificamos que ela está a entrar na máquina de tornear, basar e traçar. Basicamente estamos a limpar as 2 faces, a interior e a exterior da madeira, e a traçar a madeira corretamente, porque, como sabemos, no exterior ela tende sempre a rachar com as diferenças de temperatura. A partir do momento que a madeira sai da máquina de tornear, basar e traçar, a mesma tem que ser junta. Diria eu que este é o processo mais complexo de preparação da madeira, em que vamos juntar a madeira. Temos que dar ângulo à madeira, de acordo com a dimensão do barril, de acordo com o diâmetro que o barril tem, e também o seu formato, de forma a que o barril possa ficar redondo. Existe uma linha de produção para a madeira de barricas de grande dimensão e uma linha para barricas de pequena dimensão. Aqui verificamos esta máquina a juntar madeira para barris de 30, 40, 50 litros. Aqui verificamos a parte dos fundos, portanto já terminamos o processo da preparação do corpo da barrica e aqui estamos a verificar a parte da preparação da madeira para os tampos das barricas. Seguimos com a juntagem da madeira para os tampos das barricas. Ela tem que ser aplainada de forma a que fique correta e que junte perfeitamente, de forma a que não existam fugas na barrica. Aqui verificamos a preparação do tampo com a ajuda do compasso e com o diâmetro previamente definido pelo compasso. Começamos a preparar o fundo com a ajuda do compasso. A partir do momento em que o fundo está completo e pronto, passamos para a parte de encabilhar a barrica, em que usamos umas cabilhas de 2 bicos com inox, com a ajuda de uma palha de tabua entre as tábuas e as cabilhas de 2 bicos, de forma a que possa ajudar a
a não existirem fugas no tampo da barrica. De seguida passamos para a máquina que vamos rodear o tampo da barrica, que está programada com o diâmetro e com a ajuda do compasso, está programada com o diâmetro que necessitamos para que o tampo encaixe corretamente e perfeitamente na barrica. De seguida, e após a preparação da madeira do corpo da barrica e dos tampos da barrica estar concluída, e estas duas partes fundamentais estarem concluídas, passamos para o processo mais difícil, diria eu, o mais interessante na construção de uma barrica, que é o levantar a barrica. Aduela por aduela, com a ajuda de um arco de molde e com a ajuda de um utensílio que chamamos de moço, começamos a levantar a nossa barrica. Após este processo e com a ajuda sempre de arcos de molde, arcos que usamos para a construção da barrica, e depois da barrica levantada começamos a agalhar a barrica, de forma a que a madeira fique toda certa, por isso é que mais atrás na preparação da madeira traçamos as aduelas, de forma a que fiquem uniformes e que fique perfeita a sua forma. Após o barril estar levantado e agalhado, passamos para a parte da vergagem. Ora, utilizando somente fogo, água e pressão de uma corda de aço, lentamente e com muita precisão vamos começando a vergar o barril. Isto é um processo delicado, em que tem que existir muita sensibilidade por parte do tanoeiro, do operador que o está a fazer, de forma a que possa sentir qual é a temperatura que a barrica tem e qual é o momento correto, o momento exato para fechar a barrica. Este processo, diga-se, é sempre feito com a ajuda de água, calor e a pressão da corda de aço e não são utilizadas quaisquer tipos de colas ou outros tipos de produtos. Após o momento da vergagem do barril, passamos para a parte de amassar o barril. Ora, se temos o barril já extremamente quente, com uma alta temperatura, a madeira está moldável, podemos moldar a madeira. E ela, com a vergagem, não ficou completamente junta uma da outra. Portanto, é necessário que possamos amassar o barril. E com a ajuda de uma prensa pneumática e com a ajuda dos arcos de molde, os arcos que usamos para construir a barrica, vamos fazer pressão com esta máquina, de forma a que a madeira possa casar, unir uma com a outra, e que o barril fique perfeitamente fechado, amassado, para que não possamos no futuro ter qualquer fuga. Concluído o processo de vergagem, temos que arranhar o barril. O que é o arranhar o barril? Arranhar o barril é criar, como diria numa expressão simples, é criar uma ranhura para podermos entalhar o tampo da barrica, para podermos selar a barrica nas suas extremidades. É este processo que estamos a verificar, que é fundar, chamamos nós fundar a barrica. Fundamos a barrica retirando pressão aos arcos que anteriormente tínhamos dado pressão, de forma a que o barril possa abrir na sua extremidade e que possamos entalhar o tampo. Diga-se que usamos uma farinha especial para colocar nesta ranhura deste tampo, de forma a que a madeira possa ficar muito bem selada e que não existam nunca mais fugas por esta selagem do barril. Ora, para fazermos o acabamento do barril, aqui partimos para a parte de preparar os arcos metálicos definitivos para o barril. E aí vamos traçar o arco com a medida exata, fazendo a furação específica para depois o cravar posteriormente. Após o momento em que traçamos o arco com a medida específica, vamos cravar o arco hidraulicamente, com a máquina hidráulica, com a ajuda de 2 rebites metálicos. Após o momento de termos concluído estes conjuntos de arcos, segue-se o momento de dar um acabamento final, um polimento final à barrica. E aí colocamos a barrica num estado bruto, madeira bruta, depois de ter sido trabalhada, numa máquina de polir, onde vamos polir por várias fases. Numa primeira fase com uma lixa com um grão mais grosso, para podermos desbastar o grosso do bruto que a madeira tem, e posteriormente para dar uma finalização perfeita, uma lixa com um grão mais fino, mais delicado, para que a barrica fique mais macia, mais elegante.
Após este processo, a barrica está concluída para ser expedida para o cliente. Estas são as barricas STR que o Filipe vai explicar o processo de desmontagem, todo o processo de criação desta barrica. Elas constituem, diria que, a coluna dorsal das pipas que nós temos. Utilizamos-las para quase tudo, para fazer blends, para fazer single malts. Mas o Filipe explica-te agora tudo aquilo que estamos a ver. Basicamente, esta barrica que estamos a verificar é uma criação do STR. STR significa Shaving, Toasting and Recharring, ou seja, lixar, tostar e queimar. E queimar, precisamente. Que são processos que se vão ver à frente. Uma criação que nós temos desenvolvido ao longo de vários anos e que temos testado bastante com o J-Ben aqui. Esta barrica tem efetivamente uma história muito interessante, a criação desta barrica. Esta barrica foi fabricada em carvalho americano novo, virgem, com uma tosta média, estagiou vinhos tintos em Portugal, portanto, pelo um período a rondar os 6 anos. A partir desse momento ela é considerada uma barrica que já não confere características que os enólogos pretendem na sua vida útil no estágio de vinhos tintos, e nós retomamos essas barricas novamente à nossa tanoaria. Ora, vamos dar uma nova vida a estas barricas, vamos poder potenciar ainda as suas capacidades. E é aí que surge o processo STR. Começámos por selecionar as barricas, perceber quais são as barricas que têm as características necessárias para iniciarmos este processo, e começamos por numerar a barrica. Exatamente, e portanto nós numeramos a barrica, desmontamos a barrica, ok? E vamos limpar a duela por a duela. O que é o limpar a duela por a duela? Vamos tirar sensivelmente de 4 a 5 milímetros do interior da madeira. Portanto, isto é uma barrica que tem, por norma, 27 milímetros de espessura originalmente. Nós vamos tirar aqui 3, 4, 5 milímetros de espessura. Basicamente vamos retirar o sarro do vinho tinto que ela tem no seu interior. E vamos procurar novamente madeira virgem, ok? A partir do momento em que fazemos este processo em todas as aduelas, a barrica está limpa e, basicamente, vamos buscar nova madeira. Vamos procurar nova madeira. E fazemos, a partir do momento em que temos a barrica completamente limpa, a duela por a duela, fazemos a montagem da barrica a seguir, seguindo a sua numeração. Com uma vantagem, a barrica está limpa, mas as aduelas no fundo estão impregnadas de açúcares, de toda a herança dos vinhos que conteve durante aqueles anos todos. Mais à frente vamos sacar partido do processo de tostagem. Mas... Precisamente, portanto, nós mesmo limpando a barrica não vamos conseguir limpar a barrica a 100%. Ora, as STRs têm essa característica muito importante, como diria o J-Ben aqui, que há aqui notas de vinhos, há aqui uma herança, há uma história que a barrica tem, que também vai passar para o whisky no processo que ela vai ser utilizada. Portanto, a barrica vai ser toda montada, vai ser arranjada de novo, porque ela foi desmontada e tem a necessidade de se arranjar a barrica, e a partir deste momento vamos passar para a parte fundamental, diria eu, que é a tostagem da barrica, em que colocamos uma tostagem de acordo com uma receita que temos em comunhão com a J-Ben aqui e daquilo que a J-Ben aqui procura, como é o seu perfil de barrica que procura, e portanto temos um tempo determinado, uma temperatura determinada definida, para que estas barricas possam ter o caráter que o J-Ben aqui procura para a produção do seu whisky. De certa forma, para termos sempre aqui um whisky bastante uniforme ao longo dos anos, como é lógico. Estas chamas super intensas que se veem aí, estas chamas ocorrem naturalmente pela combustão de taras de carvalho no chão e a injeção de ar comprimido. Não existem gás nem nenhuma outras formas de combustão, porque não queremos poluir a barrica de nenhuma outra forma. Vai ser muito importante ver quando há aquele momento em que a água apaga este fogo, porque vai produzir um choque térmico. Esse choque térmico vai produzir um interior que se chama aquela tal pele de crocodilo, e esta pele de crocodilo é carvão ativado e aumenta também exponencialmente a superfície do interior da barrica. Cada val destes, cada racha, cada ranhura
aumenta a superfície e faz com que quando nós tínhamos destilados dentro do whisky ou bom, ou que seja, no nosso caso o whisky, servem como um filtro. Conseguem limpar pequenos sabores menos desejados e impartir sabor. O Giovanna aqui tocou num ponto bastante fundamental que tem a ver com o método como produzimos boas STRs. Claro que há muitos métodos para produzirmos STRs. Há quem, como ele disse, possa utilizar gás para produzir as STRs. Eu garanto-vos que a finalização do whisky dentro de barricas que possam chamar STR, queimadas em gás, não é igual. Portanto, há aqui basicamente no nosso processo uma cozedura da madeira. Isto é mais uma vez um processo de paciência, portanto, de tempo, temos que esperar, e tempo, logicamente, tem custo, como é lógico. Portanto, nós temos que cozer a madeira, temos que, basicamente, com este calor que estamos a impregnar e com esta chama toda, retirar, caramelizar, exatamente, retirar todos os caramelos que a madeira tem no seu interior. E isso não é feito de imediato. Não podemos, não colocamos um maçarico em cima da madeira e conseguimos tirar essas propriedades. Temos que cozer, até ela pegar fogo, e aí sim está concluído o processo. Portanto, é um processo demoroso para que as coisas sejam corretamente feitas. As coisas boas normalmente têm essas características, não? Precisamente. Então estamos agora aqui num sítio muito especial e o Filipe vai-nos explicar onde é que nós estamos, Filipe. Exatamente, nós depois de produzirmos as nossas barricas e repararmos as nossas barricas, avinhamos as nossas barricas com determinados vinhos generosos portugueses. Portanto, estamos precisamente nas nossas instalações, na nossa adega, onde fazemos esse trabalho de avinhamento das nossas barricas. Para as pessoas que estão menos habituadas, avinhar constitui... Basicamente, refrescar a barrica, fazer com que a barrica absorva todas as propriedades e características dos vinhos que temos em adega, de forma a que esses vinhos possam depois transmitir um caráter, um sabor, uma cor diferente aos destilados. Basicamente é esse trabalho que fazemos neste espaço. Aqui na adega tens vinhos diversos. Que vinhos é que tens aqui? Temos rubis, tawnies, madeiras, moscatéis, vinhos de Jerez, uma variedade de vinhos, para também termos uma variedade de barricas. Basicamente o trabalho que fazemos é adquirir barricas nas adegas, destes vinhos que acabei de mencionar, fazemos a reparação dessas barricas na nossa tanoaria, porque todas estas barricas têm uma história por trás delas, um longo período de estágio e envelhecimento de vinhos, e depois têm uma necessidade de serem todas reparadas em tanoaria. É esse trabalho que fazemos, e depois, para, de certa forma, testar que a barrica está estanque e está conforme, e para, de certa forma, reavivar a sua frescura, as suas propriedades, depois desta reparação, fazemos este avinhamento para recuperar toda essa característica, todo esse caráter que a barrica tem que ter. Como podem ver, neste lado da adega existem aqui barricas que são de quê? 100 litros? 130 litros. É uma medida que nós refazemos de barricas originais, de vinhos do Porto, de 500 litros e 225 litros. Basicamente, reaproveitamos a madeira destas barricas originais para voltar a refazer em medidas mais pequenas. Neste caso, estamos aqui a falar de barris de 130 litros, mas temos uma gama bastante ampla de barris de pequenas dimensões, refeitos com esta madeira original, desde 40 litros, 64 e 130 litros. Isto confere a possibilidade de uma pequena microdestilaria, uma grande destilaria, poder produzir uma determinada gama de produto mais rápido. Isto, como sabemos, o volume do barril, quanto mais pequeno é, mais acelera a produção do destilado. Uma barrica destas, se nós a abrirmos e quantificarmos a área da madeira, tem mais madeira por litro que uma barrica de 225 litros. Se bem que depois a maturação é mais que só a exposição à madeira, mas imprime-lhe muitíssimas notas muito mais depressa. Exatamente. Especialmente se o clima se proceder a... E acaba por ser uma vantagem para pequenas e microdestilarias que querem preparar um determinado produto mais rápido que o habitual e têm esta possibilidade de um pequeno formato. Eu consigo ver aqui algumas barricas que são nossas, que são da destilaria. São da Venac. Precisamente.
Como sabes, a nossa parceria que dura há muitos anos, felizmente. Desde o princípio digo que da existência da tua empresa, e portanto nós temos aqui alguns lotes de barricas que estão precisamente reservadas para a Benaki, de forma e com os critérios que estabelecemos para o produto que a Benaki procura. Como sabemos, a Benaki tem uma receita própria de determinados produtos, e para isso necessita de determinadas barricas com especificações muito particulares, e nós temos esse cuidado e essa receita em parceria com o J. Benaki de há muitos anos para poder fornecer essas barricas. E é curioso, eu até diria isto para o público em geral, mas também para as pequenas, ou não tão pequenas, cervejeiras, destiladores de rum, de whisky, de tudo aquilo que houver. Existe, a Josafé tem uma capacidade extraordinária de fazer coisas que noutros sítios não se conseguem fazer, como por exemplo, ocorre-se-me dizer: Filipe, tu consegues-me fazer uma pipa com 60% de carvalho americano de estado número 4 e 40% de americano de estado, ou francês de estado número 2? Sim, é essa possibilidade. Isso é possível com vocês? Claro, exatamente. Fazemos aqui uma barrica que possa conter 2 tipos de madeira, no corpo em si, ou o corpo com madeira de carvalho americano e os tampos com madeira de carvalho francês, com determinados tostados. Sim, existe essa possibilidade. Nós já fizemos isso com a Benaki e, portanto, os resultados estão à vista. Portanto, são essas experiências que temos posto em prática com a Benaki que têm resultado. Fantástico. Já agora, quem quiser saber, a Josafé, a Tanosia Josafé está em Esmoriz. Conseguem encontrá-la em www.tanuriajosafé.com. Estamos em todas as redes sociais, e é um prazer, sem dúvida, trabalhar com uma referência do whisky em Portugal, que é o J. Benaki. Esta parceria entre nós dura há muitos anos e deixa-nos mesmo há muitos anos. É verdade. E deixa-nos muito felizes porque é, de certa forma, a marca de Portugal que está em causa, e a J. Benaki tem servido, de certa forma, também como uma empresa que nos ajuda a descobrir se determinados produtos funcionam. O Jay sabe isso. Nós fornecemos determinados barris à Benaki, de forma a que possam ser testados, experimentados, funcionam. Uma coisa que nós não mencionamos, sabes o que é? É que a Benaki, quando cá veio porque vocês já vendiam barricas para o Japão, para os Estados Unidos, certo, para a Escócia, para a Irlanda, para a Índia. É verdade. Sim, a Josafé já exporta para mais de 40 países no mundo. Trabalha com variadíssimas destilarias e variadíssimas marcas de renome a nível mundial. E isso, efetivamente, depois transporta-nos para vários mercados. E, felizmente, quis o destino que o Benaki descobrisse o nosso nome algures e que nos contactasse. Eu sou suspeito para falar nisto porque vocês a mim deram sempre a abertura para fazer tudo aquilo que nos apetece. Certo. Vocês sempre nos seguiram. Eu costumo dizer às pessoas que isto é possível quase exclusivamente porque vocês têm uma paixão tão grande por aquilo que nós estamos a fazer, certo, como nós. E digo-te que não se faz bom vinho sem teres uma boa parceria com um bom tanoeiro. Claro. Haverá formas mais baratas de fazer as coisas. Claro que sim. Haverá melhor. Um dos lemas que nós utilizamos na Josafé é: nós somos tanoeiros. E nós entendemos como é que é a construção de uma barrica do início ao fim, desde a escolha da seleção da madeira no bosque, desde a preparação do corte da madeira, como ela é cortada, como ela é preparada, como ela é seca, até a própria posição que tu colocas a madeira a secar, num determinado local, com a determinada umidade específica, isso tudo depois transporta um caráter diferente à barrica. E nós temos feito e sabemos fazer muito bem esse trabalho. E depois, no final, depois deste processo todo de produzir a barrica, de avinhar a barrica, no final isto vai-te conceder ao teu produto, ao whisky, ou ao rum, seja o que for, um determinado caráter. É lógico que nós temos a nossa receita, nós temos o nosso caráter, sabemos como é que testamos as barricas, temos as nossas receitas para testar as nossas barricas. Ao contrário de todos os nossos competidores, que também têm eles as próprias receitas, mas evidentemente que a nossa receita é diferente de todos os outros. Nós temos os nossos métodos e isso é o que nos difere de outras empresas. Logicamente, muitos clientes nos perguntam, como a J. Benaki nos pode perguntar, mas o que é que difere a Josafé de outros competidores?
é exatamente o savoir-faire que temos, o conhecimento que temos na preparação da madeira, na seleção da madeira, na reparação das barricas, na forma como testamos as barricas e depois nos vinhos que utilizamos. Nós, para além de termos adega própria, também trabalhamos com parceiros com adegas próprias, em que colocamos lá as nossas próprias barricas para o avinhamento. E, portanto, nós temos esse conhecimento, trabalhamos em parceria com muitas empresas e temos esse conhecimento que depois, no final, tem que resultar num bom Eu lembro, resultado. a nossa pipa número 1 e a número 2 eram uns butts de 500 litros. De moscatel. De um Porto Tony, um vintage de 20 anos. Claro, perfeitamente. E claro, uma coisa é vindo da Madeira ao Porto, mas há portos de 5 euros e há portos de 5.000 euros. Exatamente. As pipas que os transportam não vão ser iguais. Tal e qual. Que os transportam no sentido de que os acompanham durante o processo de maturação. E eu diria que, claro, nós discutimos muitas vezes isto quando há determinadas empresas que procuram barris de uma excelente qualidade com um preço muito baixo. Isso é impossível, como sabes. Portanto, em todos os setores. Portanto, se o cliente nos exige qualidade, se quer um bom produto, se quer no final que o seu whisky tenha um caráter fabuloso, é lógico que ele tem que investir. Tem que comprar bons barris, tem que comprar barris frescos, não pode comprar barris que tiveram uma passagem superficial por um determinado vinho e vende-se aquele barril por aquele determinado vinho. Isso não pode acontecer. Uma barrica com um vinho de pouca qualidade estraga-te um whisky e é muitíssimo mais caro o whisky que agora outra coisa. Eu costumo dizer que isto é um negócio de paciência e o negócio do whisky é um negócio de paciência tal como é o negócio das barricas. Isto é, nós vendemos uma barrica ao J. Benaki e as coisas ficam adormecidas no mínimo por 3 anos. Ficam adormecidas por 3 anos, em 3 anos vamos tendo algum feedback quando temos e no final deste período é que acabamos por ter um feedback que por norma, felizmente, no nosso caso tem sido bastante positivo. E isso é bom. Mas, enquanto esse feedback não surge, o cliente pode ser apanhado aqui numa teia menos positiva, diria eu, e anda aqui 3 anos a comprar algo que não confere uma qualidade exigível ao destilado. Vamos encerrar este episódio de hoje, que eu queria fazer uma viagem para entender o mundo das barricas e a importância que as barricas têm e porque é que nós insistimos tanto nas barricas. Continuo a insistir que são 3/4 do resultado final do nosso produto. E agradecer ao Filipe a amabilidade de nos ter tido na fábrica, a explicar os processos, a estar hoje aqui na adega, na fábrica nova, que talvez venhamos vê-la no outro dia. E sobretudo agradecer-te. Obrigado, Jay. É sempre bem-vindo. Esta também é a tua casa. Obrigado. Um abraço.